Para quem não me conhece, meu nome é Ana Beatriz e esse aqui é o podcast Movimente. E para quem me conhece, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Movimente, iniciando a 4ª temporada com o tema Animações. A primeira animação de hoje é do filme Elementos da Disney, lançado ano passado, em 2023, em comemoração aos 100 anos da Disney. Esse filme conta a história de Faísca, uma menina do elemento fogo, e de Gota, um menino do elemento água. Eles se conhecem devido a um problema no encanamento da Vila do Fogo e se tornam amigos e iniciam uma história incrível e emocionante. Hoje comigo nós temos a Duda, que já participou de outros episódios. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu tô no 5º ano da psicologia e mais um dia aqui de gravação com vocês. Um beijo. E bora começar. Iniciando seu último ano no Movimente, meu Deus. Ai, meu Deus. E nós temos aqui o Ian, aluno de PP, para gravar com a gente também. Olá, pessoal. Eu sou o Ian, tô no 4º ano de PP. É minha primeira vez gravando o Movimente. Eu tô ansioso para esse capítulo ser demais. E é seu último ano também, hein? É meu último ano também. Então, Finalizando. bem-vindo ao Movimente. E o nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Eu conheci ele na faculdade ano passado. E a história dele nos inspirou e nos emocionou muito. E é o Antônio. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio, sou do 3º ano de Medicina. Tenho uma história aí já na academia, sou formado em História e em Educação Física. Inclusive, foi a Educação Física que me inspirou a continuar no caminho da saúde, no caminho do cuidado. E estou muito feliz e honrado de estar aqui no Movimente para falar de filme, para falar de cultura pop. Nossa, chegou esse dia, eu torci muito por isso. Então, né, como eu já contextualizei um pouquinho do filme, acho que é muito legal a gente começar a discussão até com uma fala da Faísca, que ela fala assim que a cidade Elementos é uma cidade que não foi feita para a galera do elemento fogo. E eu acho que isso é mostrado, né, de diversas formas do filme. E pra gente comentar um pouco disso, né, a Vila do Fogo é uma vila até meio isolada. Como que isso é tratado na cidade do Elementos? O que vocês acharam sobre isso, galera? Cri, cri, cri. Alguém quer começar? Porque se deixar eu e a Aninha, nossa senhora, a gente fala demais. Então... Quer ir aí, Ian? Então, tem uma cena que ficou marcada na minha mente, foi aquela cena que ela entra no metrô. Que é só ela entra com um capuz e todo mundo vivendo a vida normalmente e ela, tipo, escondida, e a gente percebe que todo mundo fica um pouco meio contraído de chegar perto dela por medo a terra pegar fogo, ou a água borbulhar, ou o ar, tipo, sumir também, né? E a gente percebe que, como eles vivem, como posso dizer, separados, a mente dela, ela já meio que tem um bloqueio dos outros elementos. Ela fala assim que o fogo não consegue se misturar com os outros elementos por eles viverem, igual você falou, numa vila diferente. E a gente percebe também que tem uma criança do elemento de terra que fica na cola dela e ela sempre Sim. tenta manter a distância por ser um elemento diferente do dela. E é isso. E eu acho que dá pra fazer muito um paralelo, né, assim. Eu e a crítica social andamos juntas até o... Faremos. E eu acho que, tipo, esse paralelo, né? O nosso mundo, ele é feito pra quem, com acesso pra quem, e é pensado em quem, né? E eu acho que Elementos, além de toda a fofura que ele traz, realmente dá pra olhar pra esse viés, mas olhando pra essa parte crítica, né? A cidade foi pensada em quem, né? Tanto é que essas cenas que o Ian traz, essa preocupação de quem não se sente parte tem que ter, né? E de que a cidade não foi projetada para esse elemento. Então, como tratar isso? Né? Quais são as possibilidades? Ou não há possibilidade? Quem tem que mudar? É o fogo ou todo mundo tem que se mobilizar para poder incluir, né? Então, eu acho que a gente vai para esse caminho também. Sim, e assim, me chama bastante atenção como que o preconceito se funda, né? Dos primeiros contatos dos povos, né? No caso, os elementos diferentes ali, dos primeiros contatos, e das relações de dominação.
Alguém ali tinha uma relação superior em relação ao outro, isso se estruturou a ponto de que, para manter a dominação, precisa que o imaginário seja fixo em algum ponto, geralmente em alguma invenção, né, em alguma mentira que é contada. E então começa a se contar mentiras, se estabelecer essa mentira como uma grande verdade, verdade absoluta, a ponto de que não é necessário mais consultar o outro, né, sobre o que o outro é de verdade. É só o que eu acho. E o que eu acho, eu fundo o mundo a partir do que eu acho. Então, a materialidade, vamos chamar o tio Marx para conversa, né? Senta aqui. Senta aqui, tio Marx. A materialidade, ela acaba fundando o pensamento, né? Estruturando o pensamento. E uma vez que a gente tem um mundo concebido para tal coisa, o que acontece dali para frente é só retroalimentação, né? A ponto de que não importa mais quem o outro seja, importa o que eu acho sobre ele, e esse preconceito ele vai sendo passado e jamais refletido. Tanto que, assim, a gente fala muito no nosso cotidiano, eu sou uma pessoa desprovida de preconceito. Você só não sabe, você só não viu acontecer, mas ele tá sempre atrás de você numa sombra, né? E ele tá pronto para se revelar. A gente tem que ser muito vigilante, né? E coisa que a gente vê ali, que o mundo é dado como aquele mesmo, e é normal, e é cotidiano, e imagina que nós temos problemas, nós temos preconceitos. Não, sempre foi assim e sempre vai ser, né? E não importa quais são as características do outro, os valores do outro e as potências do outro. Tudo isso é apagado em nome de uma relação de dominação, né? Você falou sobre dominação, e aí me veio assim muito... Agora saiu os episódios, um live action do Avatar, né? E eu fiquei assim, se a Faísca conhecesse o irmão não, o filho do Mestre do Fogo, eles dominavam até... Era tudo que precisava. Nossa, eu usei Avatar esses dias na aula de psicologia analítica junguiana, porque eu acho que Avatar é uma série que traz um pouco dessa questão até de como que a gente olha o mundo, né? O Aang é uma criança de 12 anos, mas ele é muito esperto, né, pra a idade dele. Adoro, queria fazer este comentário. Um adendo. E uma das coisas que você falou me remeteu a uma cena bem inicial do filme, que é quando a família da Faísca chega na Cidade Elementos, eles saem do Reino do Fogo, e aí depois até a gente mais pra frente no filme descobre os motivos, né, de se sair do Reino do Fogo, até por busca de melhorias, né, na qualidade de vida deles. E quando eles chegam na Cidade de Elementos, eles não falam a língua da cidade. Sim. E aí eles falam o nome deles, e aí a moça que, né, carimba, autoriza, vira e fala que o pai vai chamar... Não é... uma coisa tipo Faísca também. Como é que ele chama, gente? Eu me esqueci, eu não sei. Eu também. Porque ela chama ele pelo o pai, né, na língua. Uhum. Então, ela dá um nome, tipo, genérico. Você é fogo e você é fumaça. E é isso. Uhum. É o nome dos pais agora. E aí, também, remetendo um pouco a essa cena, quando a Faísca vai conhecer a família do Gota, um dos parentes, né, do Gota, vira e fala assim, nossa, você fala super bem a nossa língua. Aí ela até é irônica e fala, porque eu nasci só falando ela. E eu acho que é um pouco disso que você falou, né? E até a gente... É uma sátira, né? Que a Disney usou para remeter a muitas coisas que a gente vê hoje no mundo. Então, as imigrações forçadas. Sim. E as imigrações por guerra, por desastres naturais. A gente vê muito isso, né? É tirado aquela essência da terra da pessoa e ali você é mais outra pessoa. Sim. E essa questão de ter que se encaixar na cultura do outro, né? Que se você não se encaixa na cultura do outro, você não é também nosso. E se você ainda, mesmo que se faça parte, em algum momento, que nem você trouxe essa questão dela falar a mesma língua, mas mesmo assim deslegitimar. Nossa, você fala bem. Tipo assim, como assim? Você fala a minha língua e a gente é de cultura diferente, né? Pra sentir esse pré-conceito. E até uma família que de primeiro momento a gente fala assim, nossa, eles até estão sendo muito legais, né, com a Faísca. E de onde vem o medo da mãe dela tá se envolvendo com o Gota? E eu acho que às vezes é esse medo de o que ela vai sofrer ali dentro. Será que ela não vai ser rejeitada?
que vocês pensaram sobre? Eu e Ian conversamos, né, sobre isso no começo, antes de começar a gravar. Então, que eu tava até conversando com a Aninha, que o tratamento das famílias, né? A gente percebe que a família do fogo, da faísca, eles têm meio que medo dos outros elementos. Eles não gostam dos outros elementos pelo esse histórico que eles viveram, de ser excluídos. E a água a gente já percebe uma diferença, que os pais deles abraçam totalmente ela, né? Tipo, tanto é que ela faz tipo uma jarra com fogo, como que é? Com areia e fogo. Aí dá até de presente pra eles. Então a gente percebe uma relação diferente, que eles não viveram esse preconceito que ela vive, né? Porque eles sempre estiveram inseridos na sociedade, sempre pertencentes. E aí, igual você falou do preconceito de falar a língua. Eu percebo que nessas cenas ela se sente um pouco acuada de estar num lugar totalmente diferente e às vezes ela ela não se sente meio que confortável, mas aos poucos ela vai vendo que tipo As as possibilidades. possibilidades são diferentes e tal. Acho que é até uma coisa interessante a gente pensar, né, nessa relação da Faísca e do Gota, o tanto que ela evidencia um pouco isso que você trouxe, né, a gente precisa ter ali, existe dentro dele um certo preconceito, e não às vezes aquele preconceito que fica assim, claro pra gente de primeiro momento, mas às vezes até no comportamento, né, de levar ela em certos lugares, igual às vezes ele levava ela num date, né? E aí chegava lá, ela não comia a comida. Até uma hora serve uma bebida pra ela, ela finge que bebe, porque a bebida evapora. E aí ela, vamos fingir aqui que tá tudo bem. Assim, é interessante perceber essa relação de hostilidade, que, assim, muitas vezes ela é bem mal vista por quem tá de fora, ou por quem não percebe certo tipo de dor, né? Aí acaba até rotulando o outro como hostil. Ah, você é hostil. Cara, mas qual é a minha história? Quais são todos os espinhos que me colocaram? Quais são todas as chagas que me colocaram? Que de repente acaba me deixando mais sensível, me deixando mais hiperreativo. Claro que é uma coisa para eu cuidar também, para eu canalizar e direcionar, mas é muito isso, né, que esse contraste entre fogo e água. Uma vez que você está inserido num gueto, cara, existe uma panela de pressão ali, né? Existe muita raiva ali que precisa ser direcionada, que precisa ser trabalhada e às vezes escapa no contato com o outro, né? Nessa relação de alteridade, porque você está num ambiente diferente, potencialmente hostil. Como lidar com tudo isso, né? Com um ambiente potencialmente hostil, com pessoas que são de realidades completamente diferentes e muitas vezes antagônicas. Você está de frente para o seu algoz. Como se dirigir, como agir de frente para esse algoz, né? É uma coisa assim que inclusive eu estava pensando hoje à tarde sobre, a partir do momento que você me convidou, disse, cara, tanta coisa sobre esse filme, mas uma coisa que me chama muita atenção é ser estrangeiro na própria terra. Assim, é uma coisa que eu sinto muito. Eu sinto muito todo dia, toda hora, ser estrangeiro na minha própria terra, porque eu tô ali agora na minha fase de ambulatório, no 3º ano, e eu chego num local que todos os móveis têm um discurso pronto, e o discurso falando que aquele ali não é o meu lugar. Sim. É um lugar de inadequação. Seja a maca, seja a mesa, seja o cubículo, que é muito pequeno, não tem espaço para uma cadeira de rodas girar. Então, assim, tudo fala, né? Não precisa da família do Gota explanar aquela diferença e localizar o outro no seu espaço. Tudo conta, né? Qual é o seu espaço, qual é o seu espaço de pertencimento. Então, ser estrangeiro na própria terra é uma coisa, assim, muito dolorosa e que, assim, vale cada dia de luta. Sim. Com certeza. Você quer perguntar alguma coisa, Aninha? Não. Hoje eu tô só... Eu acho que é muito emblemático, assim, eu lembro quando você chegou aqui na FACEF e pensando
na questão de como que era o ambiente aqui na FACEF e como é o ambiente, né, já que a gente está falando do filme, né? O quanto não é preparado, o quanto a gente não pensa. No sentido assim, não, é o outro que tem que pensar, ele que tem a dificuldade, não sou eu. Tipo, ou ele que tem a necessidade, no caso, né? Não sou eu. Então, logo, não sou eu, logo não penso, logo também Não afasto e não faço nada, né? Só se vier e me tocar, né? E eu acho que é ali a sensibilidade que traz o filme, né? Do Gota e com a Faísca, que são 2 jovens apaixonados, né? Que é essa a sagacidade da Disney, de trazer coisas muito fortes, mas trazer a questão do amor, né? E deles terem tido, inconscientemente, um preconceito de não poderem ficar juntos, mas de ver que tem essa vontade muito forte e aí eles perceberem que é possível se tocar. E perceber que sim, beleza, até certo ponto, às vezes o Gota vai evaporar. Mas se ele chorar, ele volta. Né? E essa possibilidade de até onde... quais são as minhas barreiras do preconceito? O que deixa eu não me sensibilizar com o outro, né? Eu acho que aquele toque ali, aquele momento, eu chorei muito. Quando eles percebem que eles podem colocar a mão e eles se assustam também, né? Que, nossa, eu não morri. Tipo assim, o Gota, né? Não morri, a Faísca não matou a pessoa que ela ama. E eles borbulharam juntos, assim, né? Que foi a cena, assim, né? Aí rodou, borbulhas, coisas de amor. E aí eu fico pensando, nossa, o quanto que a minha bolha, né? Às vezes não me permite, eu não me permito furar ela para que eu entenda o lugar do outro, né? E a partir do que eu faço isso, né? O mundo, nossa, vira outra coisa, se eu me permito fazer isso, né? Então, de ficar pensando muito nessa questão, que eu penso, assim, muito. É porque a gente tá acostumado muito na nossa zona de conforto, né? Igual você falou assim, a gente não pensa às vezes no outro, tipo, a dificuldade é dele. A gente pensa assim, só se a gente passar a dificuldade ou alguém bem próximo estiver passando. Aí que a gente entende. E às vezes nem pensa, né? É assim, de chegar assim alguém e falar assim, nossa, nunca pensei nisso. Será? É mesmo? Nossa, eu vivi a minha vida inteira e não sabia disso. E até que eu comentei, né, que eu conheci o Antônio ano passado, a gente entrevistou ele para um trabalho da faculdade. E uma coisa que me marcou muito de uma fala sua foi as barreiras de atitude. Como que as nossas atitudes também não impedem que aquela pessoa não seja hostil, né? Como você disse. Eu acho que isso foi uma coisa que me tocou muito na época, de como que a gente ainda tem muita coisa para aprender sobre conviver em sociedade. Porque a gente acho que, por inúmeras questões, né? Acho que o nosso sistema econômico, ele pede muito isso da gente. A gente ser só a gente lutar pela gente, fazer a nossa parte e tá tudo bem. Tipo, você tá fazendo a sua parte, você tá batalhando, você vai ser gratificado por isso futuramente, que é a falsa ideia da meritocracia. Sim. E aí, quando a gente começa a esbarrar com pessoas na vida que falam, mas existem barreiras pra mim muito maiores na vida. E aí você começa a refletir um pouco. Eu acho que até a gente fez para um trabalho da faculdade e eu acho que a entrevista em si foi o que mais me fez, assim, refletir sobre, no sentido da gente poder trocar, da gente poder abertamente falar sobre o assunto da deficiência, sobre como que, igual você disse agora no ambulatório, chegar num lugar e falar, isso aqui não é pra mim. E como que isso impacta, né? Sim. E eu acho que o filme, ele traz, como a Duda disse, com um pouco de amor e romance, que é a magia da Disney, ele tenta tocar a gente também, né? E eu acho que é muito interessante ver que no começo a gente vai... a Faísca, ela é esquentadinha, sabe? Ela é brava, nossa, por que ela é daquele jeito? E aí você vai vendo, e ela mesma vai se conhecendo, que tem uma coisa por trás, né? Tem uma coisa que ela precisa ficar batalhando e pensando inconscientemente, que deixa ela muito estressada. E aí você vê o tanto que a relação dos pais é importante ali, porque os pais dela não são da Cidade Elementos. Então, eles têm mais medo que ela. Porque eles conhecem o outro lado e eles têm uma história, né? Cresceram na Vila do Fogo, um lugar que era feito para eles. Sim. Então, eu acho que isso também é muito importante pra gente entender
como que a gente pode perceber as pessoas ao nosso Sim. redor, né? Sim. E o quanto faz pensar que o lugar que a gente nasce é o determinante, né? É aquele lugar pra você. Porque a faísca, além de ela querer ir pra Cidade de Elementos, ela não quer ficar lá queimando fogo, fazendo... Não quer isso. Ela vai ser artista, no caso, né? Eu acho que essa também é uma das sacadas ali de trazer... Não, é possível, né? Lógico que, né, de uma forma um pouco mais tranquila, né? Mas dessa falsa meritocracia que seria fácil pra ela. Se ela quer, ela consegue. Mas tem muitas barreiras. E aí, você falou dessa troca de experiência. Eu acho que a partir do momento que o Gota tem essa troca de experiência com a Faísca, ele tenta fazer as possibilidades, né? Que é aquela bolha, né? Pra ela conhecer lá a folha, que ela quer conhecer a flor, né? Que tá lá embaixo da água. E ela não poderia ir sem o outro. E aí implica a relação. A gente não é sozinho no mundo. É eu e o outro e nós, né? Essa cena do beijo, ela é muito emblemática, assim, pra mim, nossa, foi muito impactante porque fica muito claro, né, que conhecer o outro é deixar um pouco de você e o outro deixar um pouco dele pra você, né? Então, você nunca sai intacto de uma relação, né? Você nunca sai intacto do contato com o outro, com a alteridade, né? Sim. Isso é muito importante e que a gente vê muito dos pais da Faísca essa questão da proteção, né? Fica aqui, fica entre os nossos, porque se você der um passo além, o mundo é muito hostil para você. Não mexe com isso, faz o que a gente sempre soube fazer, né? Deixa assim mesmo, porque tudo já é tão difícil, por que mudar? E é nesse momento que as coisas se estruturam, né? As relações de privilégio se estruturam. Sim. E quando a gente quer mexer no caso da Faísca, é hora que tudo sai de controle, porque falar em união, falar em bem viver, em boa convivência com o vizinho é muito fácil. Desde que o vizinho não pediu nada pra você, desde que o vizinho não fez um barulho um pouco mais alto, enfim, desde que ele não mudou um pouquinho que seja o seu modo de vida, porque eu vejo muito isso na questão da inclusão. Falar em incluir, pô, é muito fácil. A gente fala em qualquer lugar sobre inclusão e parece o certo, né? Mas é o certo, é o politicamente correto a se fazer. Até o momento que a gente encosta no privilégio de alguém. Porque no momento que a gente encosta no privilégio de alguém, nossa, aí a sensibilidade aflora e assim, você tá pedindo demais, você tá querendo demais, mas isso é muito. E aí a gente esbarra na questão da equidade, que equidade não é igualdade, né? Então, a gente precisa tratar as pessoas de acordo com a sua diferença e não tratar todo mundo igual. Sim. E esbarra muito na questão do tratar o outro como o outro deseja e não como a gente acha que deve ser tratado. Nossa, o pessoal acha que tá fazendo grandíssimas coisas, né? Ah, eu trato o outro como eu gostaria, pô. Mas perguntou pra ele como ele gostaria de ser tratado, né? Tanto que houve um momento da experimentação, né? Do toque do um pelo outro. Porque falaram que não podia, até poder, até acontecer, né? E que a gente falava sobre barreiras atitudinais, é bem isso, assim, da mesma forma que as pessoas acabam tendo certa dificuldade de lidar, de se relacionar comigo, assim, de encostar, de saber até onde pode ir e tal, é o que eu tô vivendo exatamente no ambulatório, é saber, nossa, como que é o contato com o corpo do outro, como que é me relacionar com o corpo do outro na disposição que eu tenho agora e em certa autoridade que eu tenho também sobre o corpo do outro, né? Então, essa barreira atitudinal, ela chega a ser até mais complexa, porque além da atitude do mundo comigo, é da atitude que eu formulei em relação ao mundo, que eu estou precisando me reinventar, exatamente para saber como que é fazer esse toque com fogo e água, né? E saber o que isso vai acontecer comigo, o que eu vou me queimar, ou o que eu vou ganhar em relação a esse contato, que para mim está sendo, assim, extremamente novo e edificante, assim, pro meu modo de pensar. Muitas coisas, né? Sim. E eu acho um que... triplex na minha cabeça. E eu acho que o filme dá muito bem pra resumir ele no que você falou, né? De você ser estrangeiro na sua própria terra. Sim. Acho que isso é uma frase que resume muito a ideia do filme. E eu acho que eu fiquei pensando, porque que a gente conversou que eu conversei com o Ian, né? Sobre esses 100 anos da Disney. Só pra gente encerrar aqui, será que existe alguma
um plano ali, né, de pegar alguns assuntos que estão sendo... Eles já existiam, mas a gente está trazendo eles para a atualidade, para debate. Trazer ele em forma de filme para a gente conseguir comunicar isso com as crianças. Porque acho que até pensando numa ideia da educação mesmo. Sim. Se a gente começa ali na base, é muito mais certeiro de que quando essas crianças crescerem, elas vão ter um olhar mais crítico e mais aguçado para essas questões. Você acha que tem uma questão dessa ideia da Disney por trás, ou você acha que foi só um filme bonitinho? Não, eu acho que todos os filmes têm uma estratégia, igual você falou. Eu acho que eles pegam os anos iniciais, tipo as crianças, em animações, pra fazer com que a pessoa, tipo, já cresça, tendo aquela noção, isso daqui é diferente, não sei o que lá, o que tá enraizado na nossa cultura, né? Que, por exemplo, às vezes o diferente, igual a gente tava falando, da bolha. É muito difícil a gente sair da nossa bolha até que alguém ou alguma situação estoure ela, né? Então, eu acho que essa situação de fazer filmes com olhar mais crítico, só que voltado mais com um eufemismo, né? No caso, mais leve, a gente percebe que é mais nessa estratégia mesmo. E dá muito para trabalhar no lúdico com a criança, né? Quem se sente faísca na escola, né? Uhum. Quem se sente gota, quem se sente terra, né? Eu acho que dá para ir muito para um lugar do sentimento, onde a gente trabalha e tem muitas possibilidades de trabalhar com criança, né? Porque na escola acontece tanto sofrimento com a criança e assim, nessa questão de exclusão, e aí quando a gente fala sobre inclusão, é ainda mais, porque a criança reproduz tudo aquilo que ela aprende de outros adultos, né? Então, se a gente construir crianças que vão ser adultos inclusivos de verdade, na ação, né? A gente pode pensar num futuro faíscas inclusas no mundo, né, Nelson? E eu acho que esses dias eu vi um vídeo no TikTok que era uma menina, ela tava andando no mercado e mostrando quais são as estratégias principais de marketing que tem dentro de um mercado. E aí no final do vídeo ela fala assim, que ela sempre fala que tudo é marketing. E eu fiquei pensando, tipo, nessa questão do tudo ser marketing. Eu acho que até você fazer um bom marketing de um filme e saber divulgar ele bem, é você conseguir com que as crianças assistam e queiram ver aquele filme. Porque igual hoje com as plataformas de streaming, um filme que tá hoje no cinema, daqui 15 dias tá já numa plataforma. Então as crianças têm um acesso, assim, muito rápido, muito amplo pros filmes. Então eu acho que tem que ser feito... Eu fiquei pensando de fazer esse marketing meio que pra impulsionar elas a assistirem. E o mais interessante é que saiu uma nota que o filme Elementos foi o filme que a Disney menos investiu pra sair na mídia. Isso tá acabando. Então, isso é uma coisa que é engraçada, porque eu fiquei sabendo do filme porque eu assisto muito streaming. Então, eu vi ele lá no streaming. Agora, eu não ouvi falar sobre. E é um filme que traz polêmicas e que, na maioria das vezes, a gente lida com essas polêmicas. Quando lançou Pequena Sereia, veio a polêmica da escolha da atriz. Sim. E esse filme, ele fala um pouco sobre isso, da gente ver o diferente num papel que a gente não esperava. E por que a gente não discute quando tá ali, ó, na nossa cara, uma animação que trata? Acho que a gente pensar um pouco nisso e, às vezes, até da falta do marketing no filme, influencia o modo se a gente vai comentar sobre ele ou não. E levar para a escola é o ato revolucionário, porque você tira das bolhas, porque como é uma mídia de nicho, o streaming é exatamente uma mídia de nicho. E para a gente furar isso e não pregar para convertidos, eu acho que é uma estratégia incrível levar para a escola, porque você vai lidar com famílias que jamais teriam acesso àquilo, ou teriam um discurso oposto àquele que você vai apresentar enquanto docente. Exatamente, né? Pensando quem consegue financiar os streamings, que existem vários, né? Uhum. Exato. E o dinheiro que gira em torno disso, porque... Bilhões, né? Então, bilhões, bilhões. Não é nem milhões, são bilhões. Bilhões. Porque existe um poder, até uma competição, né? Tal filme vai sair em que streaming? Eu não tenho esse... Eu quero muito assistir tal filme, não tem tal streaming. Eu provavelmente vou ver de assinar
E aí, na hora que você vê, você, tipo assim, somando todos os streamings, você paga o que você pagava na TV a cabo. E até mais, se Até mais. bobear. E desse lugar de privilégio, né? Quem consegue tem quem tem acesso. E aí, né? Quem consegue bancar esse luxo, porque seria um luxo, né? Conseguir bancar todos os streamings que tem. E eu sei que tá acabando o tempo, então assim, vai, Aninha. Eu acho que a gente pode encerrar, né, nesse mini debate sobre os streamings e convidar, né, vocês a assistirem o filme Elementos para refletir junto com a gente essas questões que a gente trouxe aqui, que dava aí mais umas 3 horas de podcast e a gente poderia falar de todas as cenas e problemáticas do filme. E é isso, gente. Essa temporada sobre animações vai ser muito empolgante, justamente porque a gente vai trazer assuntos que é difícil falar, né? E aí, de uma forma lúdica, a gente pode conversar sobre eles. É isso, gente. Muito obrigada, Antônio e Ian, Obrigado. por Muito obrigado. participarem. E Duda, né, Obrigada, nossa gente. integrante do Movimento, que está sempre por Obrigada. aqui. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.